Oi, gente, tudo bem? Queria conversar uma coisinha aqui com vocês rapidinho. Ontem eu postei uma foto de uma estação de energia aqui que foi convertida para apartamentos, né? Tem aqui perto da minha casa, eu já postei algumas vezes, e aí quando eu postei ontem, deixa eu só arrumar aqui, faz meio torto, nos stories, o Alex comentou que parecia muito uma fábrica que tem em São Paulo e que ele sempre pensou em converter aquilo para habitação social, né? E essa era a fábrica da Antártica, na Moca, em São Paulo, que era, a princípio, eu queria ter usado como estudo de caso, porque eu também sempre olhava, quando eu ia para São Paulo, olhava essa fábrica e pensava, meu Deus, é igualzinha às estações de energia, os edifícios industriais, né, que aqui em Londres são tão convertidos para moradia, né, apartamentos. E aí eu sempre fiquei pensando, por que isso não é feito no Brasil, né? E quando eu comecei a investigar isso, a minha ideia sempre foi pensar por que o mercado imobiliário não se interessa por essas edificações como eles se interessam aqui, né? Então, aqui em Londres é muito comum edifícios industriais. Eu acho que edifícios históricos no geral, mas o industrial tem bastante é muito comum essa conversão de uso para apartamentos. Por causa da tipologia mesmo das edificações, são edificações muito grandes, elas têm vários pavimentos, elas têm uma sequência de janelas, né? Num ritmo assim que caberia muito para um uso residencial, né? Ela é muito fácil de converter. E é o que tem acontecido com a maior parte dos edifícios industriais aqui, né? E no Brasil, por outro lado, o mercado imobiliário tem muito interesse nos terrenos que essas fábricas ocupam, né? Porque geralmente são terrenos centrais, né? Ou são perto de rio, né? Perto do mar, ou em áreas que perto de transporte, são áreas muito grandes, né? Então tem muito, muito interesse nos terrenos. Então, na Moca mesmo, do lado dessa fábrica da Antártica, tem uma antiga fábrica de açúcar que foi demolida há algum tempo, 2006, eu acho. E no lugar fizeram um condomínio clube, né? Que é o que é comum no Brasil. Então, às vezes, eles mantêm só, tipo, uma chaminé, né? Demolem todo o resto e constrói torres, né? Que é só o que o mercado imobiliário brasileiro sabe fazer. E não tem esse interesse por utilizar a edificação que está ali, né? E essa era a minha inquietação, assim, né? Eu queria saber, eu queria entender por que eles não têm interesse, né? Meio que resumindo, é porque no Brasil dá pra demolir e construir outra coisa no lugar, né? Basicamente, essa é uma das coisas. Então, sempre que tiver essa opção, essa vai ser a opção escolhida, né? Mas tem algumas outras coisas, várias coisas, que também interferem, né? E façam com que não haja esse interesse. E uma das coisas é o que eu queria discutir agora com vocês aqui, que é que no Brasil tem existe esse pensamento, essa crença de que patrimônio, né, edifícios com valor cultural, devem receber uso cultural ou, enfim, uso social, né? Então, e a gente tem a maioria dos exemplos, dos bons exemplos que a gente tem no Brasil de conversão de uso, são edificações que viraram museu, ou teatro, né, ou biblioteca, a Pinacoteca em São Paulo, né, por exemplo. E a gente não tem outros usos, né, que é o que tem bastante aqui. Então, e essa questão de achar que sempre tem que ter uso cultural, ao meu ver, está na base dos problemas que a gente tem no Brasil com relação à preservação. Porque é o que faz com que ninguém queira que seu imóvel seja tombado, porque se for tombado, não vou mais poder fazer nada, né, com esse imóvel, não vou poder ganhar nada com ele, vou ter que fazer um museu, sei lá, e não existe acervo suficiente para fazer tudo que é patrimônio, tudo que é bem tombado, virar museu, né? Não tem a menor condição. Né? Se vocês pensarem na cidade de vocês aí, por menor que seja, talvez tenha um museuzinho pequeno que ninguém deve ver, e tem muitos edifícios tombados
e não tem como transformar todos esses edifícios tombados em usos culturais. Até porque grande parte desses edifícios históricos, que às vezes não são tombados, né, ainda, e muito por causa disso, são privados, né? Então são residências que era de alguma família, né, e tal, e aí acaba que essa família um dia vai lá e vai demolir para fazer outra coisa no lugar, porque não quer tombar, porque se tombar, acha que não vai poder fazer nada, né? Além disso, tem também uma crença de que edifício tombado não pode alterar, né, que é uma outra crença. O tombamento não diz que não pode modificar, só diz que não pode modificar sem pedir autorização, né? Então ele deveria poder acomodar mudanças. Eu gosto muito da definição do Historic England aqui, que conservação é gerenciar mudanças, né? Tipo, pensar como fazer essas alterações, então já considerando que sim, tem que ter autorizações se a gente quiser que essa edificação continue, né? Fazendo parte da cidade. Mas gerenciando elas de forma que não prejudique o valor cultural que aquela edificação tem. E esse valor cultural pode ser várias coisas, não necessariamente vai ser a arquitetura, né? Às vezes tem um valor mais histórico, às vezes é um valor mais da relação que as pessoas têm, né, com aquele lugar, que isso é chamado de significância. Então tem que ter um levantamento para mostrar qual é a significância daquela edificação para ver o que dá para fazer. Então, por exemplo, se for muito importante, se aquela fachada for um exemplo perfeito da arquitetura daquela época, muito provavelmente não vai mexer na fachada, porque aquilo é muito importante para a significância, né? Mas não necessariamente congelar ele, deixar sem mexer, vai ser a melhor coisa, né? A fazer. E aí, esses dias, eu postei algum vídeo sobre alguma coisa de patrimônio e alguém falou assim, eu acho que deveria ter uma lei onde só poderia ser tombado um imóvel depois que todos os donos e os herdeiros já tiverem morrido. E eu entendo por que ele pensa isso, né? Primeiro porque acha que depois de tombado não dá para fazer mais nada que seja lucrativo ou que seja privado, né, que vai ter que ser público. E muita gente acha que realmente vira público depois que é tombado, né, que é o poder público que tem responsabilidade de manter, né, e de fazer alguma coisa, né, fazer obras de restauro, por exemplo, né. Então, quando a gente vê imóveis tombados, abandonados, a gente acha que a culpa é do governo. E a gente vive dizendo que não, quem é dono que tem que manter e tem que fazer alguma coisa, né? Mas a gente cobra tantas pessoas que são donas de fazer alguma coisa, a gente não deveria esperar que a pessoa que é dona daquilo ali faça alguma coisa que seja público e gratuito e que ela não vai ganhar nada. Isso, gente, não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Isso faz também com que aconteça um outro problema que a gente tem no Brasil em preservação, que é de só coisas monumentais, muito grandiosas, acabam sendo tombadas, porque essas coisas acabam virando museus, né, lugares importantes, geralmente daí são públicos mesmo, pertencem ao governo, né. E aí é muito difícil a gente manter, preservar e continuar fazendo parte da cidade outras arquiteturas menores que alguns autores chamam, tem vários nomezinhos desses, todos meio problemáticos, mas a gente quer dizer assim, né, edifícios privados, né, um predinho ali, outro predinho ali, que a gente quer que continue fazendo parte. E que eles podem receber qualquer uso, né, eles podem virar farmácia, ao invés de demolir com farmácia no lugar, pode virar hotel, pode virar restaurante, pode virar apartamentos, pode virar qualquer coisa. E a gente não vê isso acontecendo no Brasil. Então, ontem, quando eu postei sobre a fábrica da Antártica e tal, alguém me falou assim, eu até fui procurar depois o comentário que eu queria responder e não achei mais. Mas o comentário dizia assim, no Brasil sempre tem que virar alguma coisa que vai dar lucro, né? E aí eu pensei, não em termos de patrimônio, não. Em termos de patrimônio, é muito raro isso acontecer no Brasil. Não acontece quase, é muito pouco. O que a gente mais tem de exemplos assim legais de conversão de uso, todos são para uso cultural, né? E a gente não tem esse tipo de projeto onde é convertido para apartamentos
apartamentos, né? Então, esse que eu postei ontem aqui em Londres, não é habitação social, não foi o governo que fez. É um empreendimento privado, né? São apartamentos. Só que daí, claro, aí aqui tem muito mais controle, tem uma parte de habitação social ali dentro, porque isso é exigido. Então, aí entra numa outra questão, né? Que é que a gente tem um outro problema no Brasil. Então, basicamente, a minha conclusão da minha tese foi que é muito ótimo converter tudo assim, né? Se o mercado se interessasse e quisesse converter tudo, todos esses prédios que a gente tem abandonados no Brasil. Só que como a gente tem um sistema de aprovação de projeto, né? E um sistema de planejamento, enfim, muito ainda pouco restritivo, assim, para quem está lá, para o que está a incorporadora, né, por exemplo, isso talvez traga outras consequências ruins para as áreas onde isso está acontecendo, né? Então, se aqui tem um super controle de qualidade de projeto, né, de intervenção, tem muita gente envolvida nesse projeto, que comenta nesse projeto, as pessoas são envolvidas, todos os órgãos envolvidos, todo mundo trabalha, os projetos mudam, eles são modificados realmente de acordo com né, com esses pareceres de todos. No Brasil a gente não tem muito isso, né? Então é um pouco perigoso ainda. A gente quer sim que o mercado tenha interesse e que ao invés de querer demolir tudo para construir torre, que reuse esses edifícios. A gente quer isso. Só que a gente sabe muito bem como é que o mercado funciona no Brasil, a gente está vendo que eles só constrói coisas ou super de luxo ou então estúdio para investidor. A gente sabe que se deixar nas mãos do mercado, o mercado não vai construir a habitação que todo mundo precisa. Mas eu acho que isso é isso é muito importante, eu falo isso o tempo inteiro no Instagram. Mas eu queria descolar um pouco dessa questão do patrimônio para dizer que edifícios históricos podem sim virar qualquer coisa, quer dizer, qualquer coisa, dependendo do que for, desde que esse uso não vai tirar a significância dessas edificações, né? Mas a gente quer que esses imóveis sejam reutilizados e eles não vão ser todos eles reutilizados para coisas culturais. E se forem todos reutilizados para usos culturais, isso significa que vai ter muitos outros edifícios que não vão nem chegar a ser tombados, porque eles não vão conseguir receber um uso cultural depois, né? Ou vão ficar abandonados. Então eu queria começar essa conversa com vocês, eu quero fazer uns conteúdos, mas eu acho um pouco delicado, assim, de conversar sobre isso, porque eu tenho muito medo que as pessoas entendam errado. Eu não estou dizendo que é uma coisa boa a gente pegar todos esses edifícios e converter para apartamentos de luxo, né? Eu tenho toda uma tese que fala sobre isso, vocês podem ler lá. Mas eu também não concordo com essa coisa sempre de todo mundo ser contra qualquer intervenção que não vai fazer com que o edifício vire um uso cultural. Porque eu acho que isso está na base dos nossos problemas. Muitos outros problemas encadeiam por causa disso, né? Que é o fato da gente só tombar coisas monumentais, né? Que é o fato de a gente não querer fazer nada, o fato do mercado imobiliário não se interessar, né? Do fato das coisas não serem reutilizadas, né? Porque simplesmente não tem acervo suficiente nas cidades para colocar em todos os edifícios históricos. E aí por isso a gente acaba não preservando nada, né? Então é isso por hoje. Me digam o que vocês acham. E eu vou pensando aqui como trazer isso pro Instagram. Tchau!